Fala pessoal, muito boa noite. Estamos na área com o Cash Show 360 e desde já agradeço pela sua companhia, pela sua participação também. Ao longo dessa semana acompanhei a expectativa de vocês através das redes sociais. Estamos aqui com um episódio inédito e um grande convidado. Antes de anunciar meu convidado, que está aqui me olhando, já eu anuncio quem que é. Quero agradecer as inúmeras mensagens, estou muito contente com esse projeto, que é o Cash Show 360. E só tenho a agradecer a vocês, que fazem parte do público. E muito obrigado e vamos juntos. Então, roda a vinheta. Bom, pessoal, eu falei no início que o meu convidado é especial e vocês vão saber por quê. Vamos lá. Ele é formado em jornalismo pela PUC de Campinas, trabalhou durante 15 anos como repórter e apresentador de TV e se destacou à frente de emissoras como Band e Record TV. E olha só, em 2021... ele optou por deixar a televisão para se dedicar integralmente ao seu projeto no YouTube Um Diabético, onde se tornou uma das vozes mais ativas sobre a conscientização em torno da diabetes. Inclusive, é o maior canal da América Latina sobre o assunto. E olha só, pessoal, que acaba de atingir a marca de 10 milhões de visualizações. Olha aí, muito bom, né? Com vocês, um grande prazer, eu anuncio Tom Bueno. Já vim comemorar meus 10 milhões 10 aqui. milhões. Como vai, Tom? Obrigado, eu Bruno, que agradeço. pelo convite. Adorei a introdução aí, minha apresentação. Tava me sentindo aqui. Tá aprovado? Super aprovado. Obrigado pelo convite. Adorando esse projeto, Cash Show 360. Tenho certeza que você tem levado informação, entretenimento, tirando a curiosidade aí das pessoas em relação aos bastidores de televisão. E obrigado aí pelo convite. A gente tem muita coisa para conversar, hein? Cuidado com o que você vai me perguntar. Olha, aqui as perguntas estão longas, hein, Tom? Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu que agradeço, Tom. Muito obrigado. Sempre admirei seu trabalho. Para mim é uma honra te receber aqui no meu projeto. Eu que estou muito feliz em ver uma pessoa jovem, né, que é um comunicador já com um projeto tão legal. Estou muito feliz mesmo e quando você me fez o convite eu falei, vou participar com certeza, vai ser uma honra. Eu sei que outros colegas também participaram e eu tenho certeza que vai ser... A gente vai conversar bastante. Aliás, eu quero agradecer sua mãe porque ela... Olha o que ela preparou pra gente. Olha aí, tá vendo? Olha só, uma salada com amora ainda por cima. Você nem gosta, né, Tom, de amora? Quase nada, não né? Gosta, né? Aí, ó, você sabe que a primeira coisa que eu perguntei quando eu sentei aqui, isso aqui é pra contar tempo? Não. A gente aqui vai ter muita coisa, não vai dar conta, não. Não vai dar, isso aqui é muito pouco, né? Exatamente. Mas Tom, vamos lá, obrigado, viu? Eu que agradeço. Bom, Tom, eu sempre gosto de começar do início, né? Por onde tudo começou e quero saber se jornalismo sempre foi um grande sonho seu. Como é que foi isso pra você? Eu acho que eu era uma criança diferente, tá? Porque com 9 anos de idade, eu adorava assistir desenho, mas eu ficava esperando o jornal local da minha cidade. Eu sou de Campinas, interior de São Paulo, e na época chamava Jornal Regional, que era da afiliada Globo de lá. E eu adorava assistir aquele telejornal. Eu decorava a forma como eles falavam, eu adorava aquela escalada e tal. E aí eu vivia muito com a minha avó, né? E ela me perguntou numa época, o que você vai ser quando crescer? Essas coisas que todo mundo pergunta. E eu sempre falava, quero ser jornalista, quero ser repórter de TV. É óbvio que assim, eu não vim de uma família influente, eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos de idade. Eu era uma criança muito tímida, mas eu sempre fui engraçadinho, assim. Eu sou comunicativo, mas tímido ao mesmo tempo. E eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? E ainda estudava, né, no colégio. E quando eu decidi prestar vestibular, eu prestei para economia e jornalismo. E aí eu passei para economia, mas fiquei na lista de espera de jornalismo. Sério? Só que aí eu fui chamado para o jornalismo. E aí quando eu fui chamado, aí eu já fui. E de fato, assim, desde o primeiro dia eu sempre amei. É uma profissão que, assim...
você tem que gostar muito, né? Eu acho que, assim, mais do que ser jornalista, eu sou comunicador. Eu gosto da comunicação, eu acho que tem um papel importante, né, para a sociedade. E a informação, para mim, ela é remédio, né, em todos os aspectos, né? Quando a informação é passada de forma correta, clara, objetiva, aquilo pode ajudar muita gente, né, em vários aspectos da vida. E quando eu fui trabalhar na área, assim, aí eu me descobri cada vez mais. Porque, na verdade, a gente tem uma ideia, né? Eu imaginava que era de um jeito. Aí depois você chega para trabalhar. Só que, assim, todo mundo que estudou comigo sabe da minha persistência. No primeiro ano de faculdade, a minha professora virou e falou assim, desiste de TV, viu? Você não tem perfil. É mesmo, Tom? Não acredito. Pois é, só que ela falou, acho que pra pessoa errada. Pra pessoa errada. Hoje você aqui, ó, o repórter que você falou, né? Não, eu nem sei mais como ela tá. Eu nunca mais encontrei. Mas eu fui persistente porque, assim, de fato eu não tinha nenhuma característica para ser repórter. Daquele padrão de antes, né? Eu tô falando ali de 2004, 2005. E eu iniciei sessões de fonoaudióloga, né, com fonoaudióloga, no primeiro ano de faculdade. Eu não tinha nem dinheiro para pagar direito à faculdade, mas eu pagava fono, porque eu falei assim, eu quero ser repórter de TV, se eu não aprender a falar do jeito que eles falam, eu não vou conseguir. E eu tenho essa fonoaudióloga que a gente se fala até hoje, assim. Às vezes ela me atende esporadicamente, mas ela foi fundamental, assim. Na época, eu fiz até permuta, não existia muito rede social naquela época, mas ela tinha um telejornal que chamava Telelibras, que era, eu apresentava e tinha uma pessoa que fazia o intérprete de Libras do lado. Então não tinha aquela janelinha, era do lado. E aí ela me treinava para apresentar esse telejornal e aí eu fazia a sessão de graça, né? Foi uma forma que eu encontrei naquela época de conseguir melhorar a minha dicção, melhorar a minha fala e aprender também a me comportar diante das câmeras. E como que você recebeu isso, Tom, dessa professora, né, que estava ali? Como é que foi esse feedback dela, né? Que ela te falou que, enfim, você não tinha futuro ali, sendo que era algo que você queria, almejava, né? Na verdade, quando você recebe essa... Eu era muito novo, né? 20 anos de idade, 19 anos, né? A gente fica triste, mas a gente não tem muita ideia do que vai acontecer. Eu só coloquei na minha cabeça assim, eu vou provar para ela que eu vou conseguir. Provar ao contrário. E na verdade eu fiz o que estava ao meu alcance, né? Peraí, para eu chegar até lá, qual que é o caminho que eu preciso fazer? Né? E aí eu fui traçando metas e buscando alcançá-las. E aí você teve uma passagem muito bacana pela Band lá de Campinas, certo, Tom? Passei. Antes eu trabalhei no SBT, né? Eu trabalhei no SBT, eu trabalhei na TV Unicamp, trabalhei na TV PUC, trabalhei na PUC, eu fazia por ser aluno, né? Mas na TVB Campinas, na época não era Record, era SBT. E ali foi minha base durante 2 anos. E eu fazia um quadro comunitário, apresentava um quadro do jornal que era comunitário. Eu não era jornalista formado, então eu, cinegrafista, levava o microfone, as pessoas reclamavam e eu cobrava a prefeitura e do estúdio eu cobrava, né, uma resposta e dava o que a prefeitura ou determinado departamento tinha me passado em relação às situações. Chamava Você é o Repórter, o nome do quadro. E me dedicava muito. Eu era produtor, eu comecei como produtor, apurador, né? Não sei nem se existe hoje, mas eu fazia ronda. Eu era rádio escuta. Então eu ficava ouvindo rádio o tempo todo, né? Tinha uma época que tinha até aquele rádio da polícia. Eu não peguei essa época, mas eu sei que as estações tinham. E aí eu ligava para as polícias, para a delegacia, para Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, para a Prefeitura, para a Unidade Básica de Saúde de todas as cidades para saber se estava acontecendo algo. E aí, ali foi a minha base de apuração. E eu era muito cobrado. Eu estava contando até hoje para algumas pessoas que eu era cobrado muito, assim. Toda vez eu chegava com uma nota seca, eu não sei, que não tem imagem. E aí, olha, aconteceu tal coisa. Mas você não perguntou isso? Aí eu voltava e fazia de noite. Parece que eu nunca conseguia. Mas isso foi uma escola para mim, né? Um grande aprendizado, né? Foi um grande aprendizado.
Eu sou um cara que sou muito exigente quando eu falo em jornalismo, tá? Por isso que a minha passagem para o entretenimento foi uma coisa muito leve, porque no jornalismo eu sei da responsabilidade social. Né? Eu sei que não é brincadeira, você ser o repórter, você tá ali como operário da comunicação, não tem glamour, você fica na sarjeta, você leva copo d'água, cuspe, as pessoas te xingam na rua, não tem esse glamour, né? E a gente tem que trabalhar com responsabilidade. E aí a gente tem que saber também que dependendo da forma como você passa essa mensagem, ela pode reverberar de outra forma, né? E isso pode prejudicar milhares e milhões de pessoas. Então, tem um papel social muito importante e eu sou um cara responsável quando eu falo de jornalismo. Mas eu não me considero só jornalista, eu me considero como um comunicador. Porque eu acho que o entretenimento me trouxe esse olhar diferente e até mesmo uma coisa de trazer leveza, entender o papel da comunicação para entreter as pessoas, né? Qual que é a nossa missão em relação a uma dancinha que você faz, uma mensagem que você coloca, ou um humor que você acaba produzindo ali nas suas redes sociais ou na televisão. Então você começa a entender de uma forma geral qual que é o papel da comunicação e não só do papel do jornalista. Jornalista, exatamente, Tom. Muito bom. E você, Tom, sempre foi aquele repórter que cobrava mesmo, né? Não deixava de lado, né? Quando tinha alguma denúncia, por exemplo, né? Ia lá e cobrava. Então, acho que é essencial também esse papel, né? De não só noticiar, mas também trazer respostas ali para quem procura, né? Principalmente. Sabe quais foram as minhas maiores discussões dentro de uma redação? A partir do momento em que você pede para eu fazer um caso e que esse caso a gente só quer explorar uma história que aconteceu e não buscar uma solução para aquilo, né? Por exemplo, quando você fala um crime em que uma mulher, né, foi assassinada pelo seu companheiro, contar essa história acontece todos os dias, milhares de histórias parecidas, infelizmente. Mas a gente tem que cobrar de outra forma, né? Como que a gente pode mudar isso, né? Qual que é o papel da Secretaria de Segurança Pública? O que os nossos governantes estão fazendo para reduzir isso, né? Um passo a mais, porque assim, ficar só nessa história é só ter audiência para mostrar uma desgraça de uma pessoa e que, às vezes, aquela família ela não quer essa exposição. Eu me coloco muito no lugar de cada entrevistado. É claro que tem pessoas que querem essa exposição, que querem cobrar porque a mídia vai ajudar a trazer uma solução. Ok, por esse lado, eu acho que a gente tem um papel sim, quando a gente dá visibilidade, a gente consegue buscar uma resposta. Mas buscar uma resposta apenas por um caso, quantas notícias a gente vai ter que ficar dando todos os dias sobre a mesma situação? E quem deve evitar isso, né? O que está sendo feito para reduzir isso, melhorar a segurança das mulheres, né? Ou até mesmo a saúde mental dessas mulheres e desses homens? É esse passo adiante que eu acho que o jornalismo tem que dar. Não só ficar, no caso, uma história por uma história. Porque muitas das vezes, o que acontece? Você dá a notícia, depois você esquece. Você nem lembra. Aquilo só deu audiência. Então, para que essa exposição? Né? Agora, quando você tem uma solução, eu acho que aí sim o papel do jornalismo foi cobrado. Do jornalista o papel foi cumprido, né? A partir do momento em que algo é feito. Mas eu acho que a gente tem que pensar mais coletivo, né? A não ser que você seja uma emissora de TV pequena que cubra uma determinada região e mesmo assim você vai ter que cobrir as autoridades locais. E me conta uma coisa, Tom. Você teve passagens importantes em Campinas, né, por emissoras da região, mas você também foi para Goiânia depois, né? Na Record TV, começou lá também. Como é que surgiu esse convite, né? De sair de Campinas, onde você tinha se formado, já tinha também até então algumas experiências na televisão, e ir para Goiânia. Você já conhecia Goiânia? Já tinha ido lá algumas vezes? Como é que foi esse contato para lá? Eu tinha um amigo, né, que eu conhecia, assim, e que a mãe dele era de Goiânia. E um outro grande amigo também ia visitar ele sempre falava de Goiânia. O que aconteceu? Eu decidi mandar um material primeiro para a afiliada da Globo lá. Aí na TV Anhanguera me chamaram para eu ir lá passar uma temporada e tentar entender se a situação de salário, se faria sentido ou não. E eu fui e fiquei, era Dia das Mães, inclusive, era na semana do Dia das Mães. Eu fui,
Fiz edição, saí para acompanhar a reportagem, só que na hora que me falaram o salário, era incompatível, eu ganhava mais em Campinas. E eu já apresentava em Campinas. Eu apresentei o Band Cidade e o Acontece Regional, que aqui em São Paulo era com o Faccioli, que era o Acontece, e depois eu apresentava para a Praça de Campinas o Acontece Regional. E eu decidi mandar o material, fui para lá, para Goiânia, decidi voltar porque o salário não era compatível, assim, não dava para eu viver numa cidade longe da minha família, não era o momento. Voltei. Esse meu amigo, que também é jornalista, foi para Record. Lá de Goiânia? De Goiânia. Inclusive é o Theo Taveira. As pessoas devem conhecer ele, que ele já trabalhou há muito tempo. E ele ficou trabalhando lá, a gente sempre falava, porque a gente é muito amigo e tal. E aí ele falou assim, viu, eu falei de você pra minha diretora aqui, você não quer mandar o material? Eu falei, vou mandar o material. Aí mandei. Aí recebi uma ligação dela, uma chamada naqueles rádios, né, de antigamente. Ela, oi, eu vi aqui o seu material, você não quer vir aqui fazer um teste? Falei, nossa, mas eu já mandei o meu material, vou fazer teste. Mas é natural fazer isso, né? Faz parte do processo. Faz parte. Eu fui lá, comprei uma passagem, avisei a Band que eu precisava sair, que eu não podia trabalhar tal dia. Eles me liberaram, aí eu fui e fiz um teste. Eu lembro que eu fiz 2 matérias. E eu acompanhei um cara que, meu grande amigo, ele me zoou até hoje, dizendo que eu fui estagiário dele. E aí eu conheci essa diretora. Na hora de voltar, eu não tinha dinheiro para voltar para Campinas, assim, de avião também, porque eu tava muito cara a passagem. Eu ia voltar de ônibus, só que eu perdi o ônibus. E eu tinha um plantão para dar no fim de semana. Aí eu decidi comprar uma passagem aérea e eu precisei dormir em Goiânia naquela noite. E eu acabei saindo com esse meu amigo e com a diretora, e a gente começou a conversar e tava lá, eu adorei seu material, vamos ver se dá certo e tal, mas existe todo um processo, né? Claro. E aí passaram 2 meses, ela me liga e disse assim, olha, consegui uma aprovação, você topa vir? E você já estava aqui em Campinas, já tinha voltado. 2 meses, né? Já tinha voltado. Não, já tinha uns 6 meses que eu tinha ido a primeira vez para Goiânia e voltei. Aí ela me chamou, eu tava com muito medo, assim, porque Campinas é a segunda maior cidade, a terceira maior cidade, mas em região metropolitana é a segunda, né? A maior região metropolitana de São Paulo. Eu falei, como que eu vou sair de Campinas, né, para ir para Goiás? Ninguém conhece Goiás e tal. Eu falei, eu vou. Aqui eu vou ser só mais um. Lá eu acho que eu tenho a chance de ser alguém, assim, mais conhecido. E eu topei, assim, todo mundo achou que era uma loucura, como que você vai pra lá, né? Pô, Goiânia não tem nada. E quando eu cheguei lá, a primeira coisa que já me deslumbrou, assim, foi... Eu sou do interior, né? Sim. Aí mandaram eu cobrir Assembleia Legislativa. Eu falei, gente, aqui tem deputado. Olha só. Aqui tem lá, eu cobri a Câmara de Vereadores, aqui tem deputado. E aí eu fui, e assim... ali eu comecei um grande desafio, porque quando eu cheguei, me avisaram que minha vaga ia ser... eu ia cobrir todas as férias de todos os repórteres. Só que eu fui trabalhar de madrugada, logo no começo. E o editor do Jornal da Manhã adorou que eu tinha ido trabalhar de manhã. Trabalhava de madrugada. Porque eu já fui apresentador, repórter, editor e editor-chefe também. E eu tinha uma experiência, né? E eu trazia tudo. Tipo, tudo que é notícia eu não derrubava e eu trazia mais do que esperavam, né? Normalmente. E esse editor gostou tanto de mim que ele começou a me pedir para eu ficar de madrugada. E eu, com diabetes, eu falei, eu não consigo, eu durmo. Para você ter uma noção, eles me colocavam para entrar no Jornal da Manhã ao vivo. Eu não conseguia entrar ao vivo. Eu tinha que entrar numa cabine, pegava o texto, lia e muitas das vezes eu dormia. A Manuela Queiroz sabe disso. Manuela Queiroz, que apresenta o Fala Brasil aos sábados. A gente fazia essa dupla naquela época. Eu dormia, ela me chamava, eu dormia. Aí eu fiquei 5 meses durante a madrugada, assim,
insano, mas aí o que eu fiz? Eu falei, madrugada, eu vou entrar no Fala Brasil todos os dias. Pegava, transformava todas as notícias, mandava para São Paulo manchetado e entrava, assim, praticamente todos os dias. Entrava um VT meu. Aí me passaram pra noite, porque eu falei, eu não tô mais aguentando ficar de madrugada, não tô dormindo, comecei a emagrecer muito, não conseguia mais controlar o diabetes e tal. Ou seja, mudou completamente seu estilo de vida ali, né? Muito. Por conta do trabalho da madrugada. E assim, se a gente for parar pra pensar, em Campinas eu tava apresentando jornal, já tava num patamar, assim, que para muitos poderia ser, mas eu sabia que não, que eu precisava dar um passo para trás para eu conseguir algo mais lá na frente. E foi isso que eu encarei Goiânia, né? As pessoas não me conheciam, eu era mais um jornalista que estava chegando, com um sotaque diferente, eu precisava conquistar esses goianos. E aí eu comecei a trabalhar à noite também, fazendo matéria, fiquei um ano e meio à noite. Né? E aí depois veio a oportunidade de eu mudar. Mas aí eu fiquei coisa de 4 ou 5 meses, porque eu tirei férias ainda no meio, e eu comecei a fazer matéria. Como eu entrava muito no Fala Brasil, eu falei assim, eu vou entrar agora no Domingo Espetacular. Comecei a ligar. Tinha um editor, um chefe, que chamava Cosme. É Cosme? Agora eu não lembro. Nossa, ele vai me matar, mas assim, eu ligava para ele todo dia e falava assim, olha, eu tenho uma reportagem, você acha que não dá? Vamos avaliar. Até uma hora que entrou. Na hora que entrou, eu comecei a fazer todo Domingo Espetacular. E aí veio um convite para poder fazer o Jornal da Record. E logo em seguida eu recebi o convite para vir para o Domingo Show, que na época não tinha nome. Que era aqui em São Paulo, né? E lá em Goiânia, as pessoas me reconheciam muito, assim. Porque lá todo mundo consumia muita televisão. Não sei como é hoje, mas a Record era líder em audiência, né? E a gente tinha um papel social muito grande ali, né? As pessoas, elas se identificavam muito com a gente. E o meu nome é muito simples, né? Então, Tom, as pessoas pegavam muito rápido. E nesse meio termo todo louco que eu acabei de contar, eu tive uma temporada que eu apresentei esporte lá em Goiás. Eu quase apanhei, porque eu não entendia nada de esporte. Eu só lia TP, mas eu fiz lá o meu papel. Encarou e foi, né, Tom? Foi. Então, um ponto interessante que me chamou a atenção, queria que você falasse, já ouvi alguns repórteres falando sobre isso, quando o repórter é de alguma afiliada e consegue emplacar alguma matéria em rede nacional, é uma vitória, né? É uma comemoração. E você sabe como que foi a minha primeira? Como? Eu entrei e me colocaram o nome de Theo Taveira. Erraram. Erraram meu crédito. GC. Eu tenho foto ainda. Uma foto minha lá na frente do pronto. O Tom lá. Tom, a primeira vez em rede nacional, escreve Theo Taveira. Será que a expectativa, né? Não, eu na expectativa, vai aparecer. Tipo, o print sou eu, mas com o nome do meu colega. Mas ok, tá valendo. Depois eles entenderam que a gente não era a mesma pessoa. E é de fato, quando a gente está numa afiliada, a gente batalha muito, até por não entender, né? E te dá visibilidade também, né? Quando você entra numa TV aberta nacional, a visibilidade é muito grande, né? Eu estou falando de Goiás, que tem 7, 8 milhões de pessoas no estado. Não lembro, tá? Se eu te falei algum número errado, mas eu acho que é uma média disso. Aí você vem para a rede nacional, aí você fala, bom, a chance de 215 milhões de pessoas me verem. É uma diferença muito grande. Com certeza. Né? Então era um espaço que, assim, e ser aprovado naquela época, existiam muitos critérios, né? Você tinha que mandar material, passava por uma avaliação do diretor, da fonoaudióloga, do editor do jornal para você entrar. Então, existia várias etapas. Eu acredito que ainda exista, né? Mas eu fiquei muito tempo na rede. Em São Paulo, né, que a gente chama que é a rede, que é a matriz. Mas para o repórter que está numa praça, é uma conquista muito grande, né? Porque você te dá uma visibilidade muito maior e um reconhecimento também do seu trabalho, né? Com certeza. A minha próxima pergunta, você já deu um spoiler aqui, que envolve o Domingo Show. Né? Até então, como o Tom estava falando, estava em Goiânia, né? Fazendo seu trabalho brilhantemente, como sempre. E aí surge o convite para vir para São Paulo fazer parte da equipe do Domingo Show com o Geraldo Luiz. Como é que foi, Tom, receber esse convite e uma proposta totalmente diferente do que você já tinha feito até então? Completamente diferente. E olha, primeiro, eu acho que esse convite só aconteceu porque 2 semanas antes, o vice-presidente e o diretor de jornalismo
foram para Goiânia. E aí, era meu plantão. Eu te juro, eu acho que eu devo ter feito umas 6 matérias. 6 matérias no fim de semana. E aí tinha boletim, aí tinha... além das matérias, eu gravava boletim, chamada. Ou seja, os jornais eram todos com um tom. E aí, na hora que eu cheguei na redação, o diretor veio falar comigo. E aí, Tom, beleza? Ele já me conhecia. Tá trabalhando bastante, hein? Tô vendo aí você no jornal. Eu falei, só dá você. Eu falei, pois é, você viu só o quanto eu trabalho? Mas até então, eu tava achando assim, eles vão me deixar fazer mais Jornal da Record, Domingo Espetacular e tal. E eu tava muito feliz em Goiânia, porque eu tava num momento de ascensão ali, né? E o diretor tinha acabado de trocar, o diretor da praça. E eu conhecia ele, eu era fã dele, na verdade. Quando eu era criança, eu assisti o jornal com ele apresentando, ele foi ser meu chefe e a gente virou amigo depois. E aí, eu estava na minha casa, numa quinta-feira, meu telefone toca, era meu diretor dizendo, olha, estão te chamando para ir para São Paulo. Eu falei, mas fazer o quê? Domingo Espetacular? Ele falou, não, é entretenimento. É o Domingo da Gente, que vai mudar de nome. Eu falei assim, não, mas eu não sei fazer entretenimento, eu sou jornalista. E eu tinha preconceito também com entretenimento, né? Não conhecia. E aí ele virou e falou assim, tá, mas fulano quer que você vá, que era o meu VP na época. Você não está disposto a aprender a fazer entretenimento? Aí depois dessa eu falei, claro, com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Aí eu aceitei o convite, aí ele falou assim, calma, não conta pra ninguém. Essa história de não contar pra ninguém é a pior coisa do mundo. Não conta pra ninguém, se der certo eu te aviso na segunda. Só que assim, pra você mudar na terça. Só que eu tinha acabado de dividir apartamento, eu tinha minha vida lá, eu precisava resolver. E aí, claro que eu contei para algumas pessoas assim, bem de leve. Tinha até uma confraternização da emissora na época. E aí, na segunda, eu saí para trabalhar, normal. Eu falei, e aí, gente? Tá tudo certo, sua passagem é amanhã às 10 horas da manhã. Aí eu falei, tá, mas o que eu faço? Aí, vai lá no RH, conversa, porque amanhã você já tem que ir embora. Eu perdi o voo, tá, para vir para São Paulo. Eu tive que comprar um outro voo. Tava nervoso, tinha um monte de coisa para resolver. E aí, quando eu chego aqui em São Paulo... Imagina, chegando na Record para fazer entretenimento, para mim era a realização de um sonho muito além do que eu imaginava, né? Porque até então eu queria ser repórter de uma afiliada da minha cidade. Aí, de repente, eu vou para Goiânia, aí eu consigo virar repórter de rede ali, né? Fazendo reportagens para a rede, e aí recebo um convite para fazer um programa de entretenimento com uma audiência no domingo, né? Era desafiador, eu fiquei assustado. Na época me colocaram numa sala para assistir um monte de matéria da Lorena, minha amiga, porque ela fazia para o Balanço Geral. Basicamente isso que a gente quer que vocês façam. Eu e a Lívia Mendonça, na época ela era repórter do Rio, tinha vindo também comigo. E aí a gente ficou assistindo e falou, nossa, será que a gente consegue fazer isso? Plano sequência, muita coisa. Mas aí depois a gente desenhou, né? Cada um imprimiu a sua característica, né? A Lorena era repórter, eu era repórter, a Lívia era repórter, depois veio a Meire para ser repórter. Cada um contava a história de uma forma diferente. E o Geraldo contava do jeito dele. Sim. Mas a gente conseguiu imprimir um jeito, né, de contar as histórias e de conquistar números que antes a gente não tinha, né, na emissora, naquele período, né? A gente disputava com a Regina Casé. Sim. Era líder, né? Era líder e a gente... E tinha todo o envolvimento. Eu costumo dizer que assim, o Domingo Show foi o melhor lugar, a melhor equipe com quem eu trabalhei na televisão. A melhor equipe. Sem dúvida nenhuma, assim. Não existia... Claro que existia problemas, como qualquer relação de trabalho, mas a gente se resolvia, a gente se cuidava, a gente construía junto. Era uma equipe de verdade. Quando eu voltei para o jornalismo, eu percebi que, assim, é muito difícil isso nas redações, porque as pessoas estão... Pelo menos eu tenho anos de experiência. Cara, sério mesmo, você não vai acreditar no que eu estou dizendo para você? Eu fui ali, eu chequei. Você acha mesmo que eu estou com o corpo mole? Qual é a saída? Eu estou te dando alternativas para a gente transformar essa pauta.
se você quer aquilo que você idealizou na sua cabeça, eu não consigo, porque eu sou jornalista nesse aspecto, né? Na hora de fazer jornalismo. Então, não dá para eu fazer. E aí você percebe que, assim, tem muita vaidade, muitas disputas que eu não acho muito legal. Assim, é um mundo que você precisa ter muita, às vezes, frieza. Exatamente. Não é muito saudável, né, Tom? É porque, na verdade, as pessoas... Não são porque as pessoas elas são ruins, né? Claro que tem gente ruim, gente boa. Mas é porque a gente entra num automático de querer produzir notícia. Notícia. Mas a gente tem que entender que a notícia está na rua. A notícia não está dentro da redação. E aí, o que é? A notícia pode chegar na redação. E aí, a pessoa ir... Só que o meu papel é checar. Eu não vou acreditar em portal YZ. Se eu sou jornalista, eu tenho que checar. Eu posso usar aquilo como embasamento para eu questionar alguém. Exato. Mas não dá para eu achar que aquilo é verdade. Porque assim, eu não sei quem apurou aquilo. E na hora que estourar um processo ou uma notícia que talvez não tenha sido muito bem apurada, causar, né, um problema na vida de alguém, quem vai responder por aquilo? Quem que foi que fez a notícia? Não foi o produtor. É o repórter. Até hoje é assim. Se você é processado, você que responde. O Tom que vai responder por um processo. Eu nunca fui processado, tá? Mas assim, se o Tom for processado, é o Tom que é processado e a Record também, ou qualquer outra emissora que seria processada, né, por veicular uma matéria que não era verdadeira ou contestada. Mas... a partir do momento em que você não tem essa responsabilidade... E aí o negócio é muito sério. Quando a gente fala de jornalismo, eu fico muito sério. Para mim é uma outra discussão, né? Certo. Que não dá pra gente só cobrir fade tem 20 minutos de jornal. Meu amigo, vamos fazer jornalismo então de verdade. Exato. Muito bacana, Tom. Ainda sobre o Domingo Show, você falou no início, né? Putz, vou fazer algo totalmente diferente. E as reportagens do Domingo Show, em Isso especial... aqui é pra comer, né? Por favor, pode Então tá comer. Tô Fique à aqui só de vontade, olho. então. Especialmente para você. As reportagens do Domingo Show tinham ali mais de 1 hora de exibição, né? E como que foi para você, né, fazer todo esse tempo de arte, né? Que a gente fala arte na televisão, né? Tanto tempo, assim, coisa que no jornalismo factual ali são coisas de poucos minutos, né? Como que foi esse desafio para você? Algo que até então você ficou, putz, algo novo, né? Como é que foi? Minhas reportagens no dia a dia, elas tinham 2, 3 minutos. No máximo 4. Quando era especial, 5, vai. E aí pro Domingo Espetacular ou para outros programas especiais também, elas tinham 8, 9, 10. Não passava disso. E aí, quando eu cheguei no Domingo Show, esse tempo ele foi aumentando, tá? Começou com 15, depois passou para 20, 30. E aí a gente começou a entender como o público se comportava em relação a um determinado tema. E a gente entendeu que a gente precisava apresentar o que as pessoas iam assistir, o que tinha de mais forte naquelas histórias, e depois contar a história numa ordem cronológica. Então, na verdade, assim, não é difícil para mim. Porque é como você ligar a câmera, porque ali o Tom, por mais que eu tomasse cuidado com a forma de conduzir as entrevistas e tudo mais, o Tom era o Tom. Era eu aqui conversando com você. Sim. Eu não precisava ter... Eu tinha deixado um pouco aquela coisa de jornalista mesmo, sabe? Aquele jornalista que questiona... apenas o que quer saber. Então, tudo para mim virava curiosidade. E eu chegava nos lugares. Eu rodei o Brasil inteiro. Eu fui para todas as regiões. Conta essa história direto dessa estradinha de terra que fica na zona rural da cidade de Santa Rita, região metropolitana de João Pessoa. Um cenário que faz parte da vida do nosso personagem, o Lucas, de 13 anos. Eu chegava em teve lugar que eu dormia em posto de gasolina, porque não tinha hotel. Então, na verdade, tudo para mim era curioso. Então, a partir do momento que eu olhava para as pessoas, assim, você viu o cenário. Para mim, como que é viver aqui, né? Nossa, como que você faz para cozinhar desse jeito, né? Como que você se veste? Como que é a sua rotina? Então, tudo, até um passeio num pomar ou numa área de plantação, para mim, era conteúdo que eu podia compartilhar com as pessoas. Porque elas se conectavam com aquilo
E para muitas pessoas que estavam fora dessas regiões, ou quem nasceu no Nordeste, ou no Norte, no Centro-Oeste, e que hoje vivem em São Paulo, por exemplo, se conectava com isso, né? Via, porque é uma realidade completamente diferente. Se era novo para mim, era novo para um monte de gente. E eu acho que até as nossas reações, elas chamavam a atenção e viravam motivo de deixar mesmo durante as histórias. Tinham coisas assim, por exemplo... Uma curiosidade, por exemplo, né? Despertar aquela curiosidade, né? Era do tipo... Eu tô tentando lembrar aqui algumas coisas que eu fiz, mas... Sei lá, uma vez eu fui na casa de uma senhora com mais de 100 anos que ela era apaixonada pelo Amado Batista. E ela amava, não sei o quê. E aí eu via que a família inteira, toda hora que ela via o Amado Batista, ela fazia isso daqui. Aí eu falei assim... Vamos dançar, então? Aí ela me chamou pra dançar. E aí eu dancei. Até o dançar era algo que era colocado na reportagem. E eu acho que isso que trazia a verdade. Porque ali eu era o Tom. Porque eu acho que é importante dizer que no jornalismo a gente cria um personagem, né? O repórter que não... Eu vou só te entrevistar, não vou se envolver, eu não posso me envolver. Só que quando você vai para a linha do entretenimento, do show, a história muda, né? Claro, eu uso técnicas do jornalismo para tirar da pessoa o que eu quero que ela fale, né? Que ela consiga traduzir, né? Alguns questionamentos e tal. Mas na hora de contar uma história, eu tô sendo eu. E aí eu descobri que assim, eu podia ser eu, né? Eu podia ser o Tom. E eu acho que isso que foi porque eu sou essa pessoa curiosa de ficar olhando, de abraçar. Eu sou muito do abraço, assim. Eu gosto de abraçar, contato físico, de beijar. Né? Então, eu chegava perto das pessoas, eu gostava de abraçar, beijar, para acolher. Criança, né? Eu entrevistei muitas crianças. E eu achava que eu nunca conseguiria entrevistar uma criança. Porque uma vez, no Domingo Show, inclusive, uma editora virou e falou assim, você não tem tato para criança, eu vou mandar outra repórter. Eu falei, o quê? Eu vou entrevistar crianças assim. E eu criei, não sei de que forma, eu comecei a me conectar com essas crianças. E aí eu conseguia tirar muito mais do que eu ia fazer lá. Porque aí eu abraçava, eu saía, eu brincava com essas crianças. E aí eu participava junto com elas, né? E aí eu ganhava confiança. E a partir do momento que você ganha confiança de uma criança, ou de qualquer pessoa, mas de criança principalmente, você consegue tudo, né? Você consegue que ela, mesmo com um monte de câmera, com um monte de gente, que ela se solte, porque ela tá ali para brincar, ela quer se divertir. E aquele é um momento de diversão mesmo. Sim. Muito bom. Entre tantas matérias que você fez que emocionaram o Brasil, teve alguma que mais te marcou em especial? Isso é difícil, né, Tom? Do show ou do Domingo Show? Do Domingo Show, primeiro. Tem uma que eu nunca esqueço, que eu recebo até mensagem dela, que é uma menina, Ana Catarina. Ela cantava numa feira de Nazaré das Farinhas. E a gente foi contar a história dela. Primeiro que eu cheguei lá, uma menina muito humilde, a primeira coisa que ela me perguntou, minha mãe namora uma mulher. Vocês vão colocar a reportagem mesmo assim? Vocês vão falar com ela? Eu falei, claro, né? Porque o único repórter gay naquela época, declaradamente, eu falei, gente, olha a preocupação de uma criança de 11, 12 anos, que a mãe tem um relacionamento com outra mulher. Falei para ela, claro, vou entrevistar sua mãe. E a companheira, na época, a namorada, não sei se elas moravam juntas, elas não estavam lá. Ela não estava lá. E eu entrevistei, depois ela me contou e tal. Hoje essa menina é um sucesso, ela deve ter 5 milhões de seguidores. Eu levei ela para conhecer a Ivete Sangalo. Sério? Levei ela no trio elétrico da Ivete Sangalo, a Ivete se emocionou com ela, ela chorou um monte e tal. Uma menininha, hoje ela é um sucesso. Lá no Nordeste ela faz muito sucesso. Ela shows com milhares de pessoas. No TikTok ela é um sucesso, nas redes sociais ela é um sucesso. Deu certo a história dela. E como é para você ter participado desse sonho, né? Que através do seu talento, né? Do seu microfone ali que você deu voz para essa pessoa, deu um empurrão muito importante, né? Eu acho que essas histórias são as que mostram o quanto é importante o nosso trabalho, né? Exato. O trabalho de dar visibilidade e espaço para quem não teria esse espaço, né? Quando essa menina teria uma oportunidade como essa? Talvez ela tivesse ou não, ou a grande chance é ela não ter essa oportunidade. Por quê?
A partir do momento que a gente deu visibilidade para ela... Em rede nacional. Em rede nacional. Pessoas olharam para ela, né, de outra forma e levaram ela lá, né, para começar. Abre tal show, olha, a menina de Nazaré das Farinhas. Foi assim que ela conseguiu as coisas. E não só ela, tá? Tem o Lucas Boiador também, lá da Paraíba, que é um outro menino que está fazendo o maior sucesso. É um menino super humilde, ele adorava cavalos e tal. Ele cantava muito bem também. E hoje ele está fazendo show... Mano Walter, eu só acompanho nas redes sociais e eles me mandam mensagens super fofinhos, assim, dizer, obrigado, você me ajudou, foi você que me abriu as portas. E eu acho que, na verdade, assim, é o trabalho em equipe, né? Com certeza. Acho que eu fui só o porta-voz ali, a pessoa que conduziu tudo isso, mas foi uma equipe toda envolvida para conseguir realizar esse sonho, né? Que, a princípio, era dar visibilidade, né? E, às vezes, conhecer um artista... Mas é mais do que isso, né? Você muda. Eu acredito que assim, o meu trabalho mudou a realidade dessas duas pessoas que eu disse, né? Porque hoje são pessoas que têm condições, têm equipe, a vida mudou. Agora, de tantas outras também, né? Porque algumas outras a gente acaba perdendo contato. São muitas histórias. Exato. E nessas questões, Tom, a gente lida com sonhos, né? Então, quando a gente consegue realizar algum sonho especial... É o que importa, né? E eu me coloco sempre no lugar dessas pessoas, né? É claro que a gente encontra pessoas deslumbradas demais que acabam perdendo até o senso da realidade nesse processo, né? Mas tem muita gente humilde, né? O que eu falo humilde, assim, é que não tem essa oportunidade, né? Tem talento, mas não tem essa oportunidade. E para conseguir isso, seria 1 em 1 milhão, e olhe lá. E a partir do momento em que você abre um caminho. E aí essa pessoa vai lá e torna esse caminho uma ponte e isso vai crescendo. E isso não tem preço. Com certeza. E uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, Tom, como foi trabalhar ao lado de um dos maiores contadores de histórias, Geraldo Luiz? Eu tinha medo dele, viu? É mesmo? Começo, não. Não, porque o Geraldo manda muito bem, né? Muito. Consegue ali deixar 5 horas direto de programa, né? Ele é um grande amigo hoje, assim, sabe? A gente não se fala sempre, mas quando acontece alguma coisa, a gente manda mensagem, áudio, ligação. Ele também convive com diabetes, né? E ele sempre foi um cara muito preocupado em relação a isso comigo. Então, eu entrava ao vivo, ele perguntava como que estava o meu diabetes e tal. E quando eu cheguei, ele foi uma inspiração para mim mesmo, assim, porque eu acho desafiador contar uma história da forma como ele conta, né? 2 horas, 3 horas, né? A forma como envolve toda uma narrativa, né? Um suspense ali, né? Também. É claro que ele tem as características dele e eu tenho as minhas, né? A minha forma de conduzir eu acho que eu levo... eu acho que eu não crio tanto drama, né? Não que ele crie, né? Mas a narrativa é diferente, né? Ele cria um suspense, tem um drama, suspense. Eu acho que eu vou mais para uma linha mais sensível, mas eu aprendi muito com ele, porque eu acho que a forma como ele conduz, né? E foi assistindo ele, vendo ele fazer as reportagens, que eu aprendi a fazer reportagens de meia hora, 40 minutos, 1 hora ou até mais. Grande Geraldo Luiz, né? Um abraço pra você, Geraldo. Aliás, tem que convidar ele pra vir aqui, viu? Vem pra cá, Geraldo. E, aliás, hashtag Volta Domingo Show. É um programa sensacional, Tom. Eu sou suspeito pra falar. Então. Falo por você, então. Volta Domingo Show. Eu sou suspeito porque, assim, eu costumo dizer... Claro, como eu já disse, a gente tem problemas em qualquer trabalho. Mas o Domingo Show, de fato, né? Aqueles primeiros anos, os 4, 5 primeiros anos... Era muito gostoso poder trabalhar e poder contar essas histórias. A gente rodava o Brasil e realizava sonhos. E a gente via, a gente chegava nos lugares, as pessoas estavam esperando, né, para poder contar as suas histórias. Elas acreditavam na gente e o público também acreditava muito na gente. Eu até hoje não entendo por que reduziram o tempo do programa e depois... acabou mudando, né?
E aí depois teve a Sabrina, mas a gente trabalhou, sei lá, um mês, porque acabou, né? Entrou em pandemia e aí... mudou totalmente o formato também, mudou né? totalmente o formato. Ia mais pro lado do show mesmo. Exato. E a contação de história. Eu lembro que a gente ganhava da Regina Casé, Sim. outro grande nome da TV. E dizem, não sei se é verdade, né, que o Esquenta acabou saindo porque não conseguia competir. A gente ganhava do Esquenta e do Passa ou Repassa na época. Era dificilmente a gente perdia para eles. E depois que tiveram algumas mudanças, aí foi mais difícil voltar, né? Sim. Bom, Tom, vamos agora avançar um pouquinho aí da sua trajetória. E eu vou comer mais amora. Fique à vontade. Inclusive, falar com o pessoal aqui de casa, né, que o pessoal participa bastante, Tom, aqui no nosso chat durante a entrevista, né? O pessoal fica digitando durante a entrevista. E as pessoas, elas já apertaram o sininho, estão seguindo pra... Exato, já se inscrevam no canal, pessoal, não deixem de se inscrever. Tô aqui com Tom Bueno, que é jornalista, repórter e também... idealizador de um projeto, Tom. Sujei, viu? Não tem problema. Fica à vontade. Que é um papo, Tom. Nada de... Fica à vontade. Eu tô adorando essa amora, viu? Já porque insulina, tá pra quem me perguntar. Tom, em 2021, depois dessa trajetória brilhante, né? Inclusive, também trabalhando no Balanço Geral, né? Durante a pandemia, que foi um momento difícil ali, que você fez as reportagens da sua casa, certo? Como é que foi esse período? Então, vou pôr aqui, depois eu como. Peraí. Fica à vontade. O Balanço Geral foi assim, eu tava no entretenimento, né, no Domingo Show com a Sabrina, e aí entrou a pandemia. Eu, como uma pessoa que convive com diabetes, entrei em isolamento social. A gente não sabia muita coisa, não sabia quanto tempo ia durar. E aí eu fiquei 1, 2, 3. No quarto dia, eu já comecei a perguntar, gente, de que forma eu posso ajudar? Porque... não tinha previsão de nada, era um negócio assustador. Eu só ouvia falar na televisão que matava, pessoas com diabetes tinham um risco maior e tal. E aí eu falei com o meu diretor na época, aí eles me passaram para uma diretora de jornalismo, que eu tinha muito contato. Ela, vamos fazer o seguinte, faz um piloto de como é fazer uma reportagem dentro de casa. E aí manda que eu vou pedir para eles aprovarem. Não existia modelo de fazer essa reportagem de casa. Aí eu fiz 3 reportagens, mandei, eles avaliaram e aí eles aprovaram. As matérias entraram no ar. E a partir daí eu comecei a fazer matérias para o Domingo Espetacular. E aí eu fiz durante 2 meses, 3 meses. E aí eu fui para o Balanço Geral. E aí era matéria todos os dias, né? E eu gravava entrevista. Eu costumo dizer que, assim, o que mudou foi que os entrevistados passaram a conhecer minha casa, né? Porque eu fazia chamada de vídeo. Isso, de alguma forma, também dava mais confiança para eles. Então, eu consegui fazer grandes reportagens de dentro da minha casa. E reportagens que marcaram muita gente, assim, quem acompanha o Balanço Geral, principalmente, né? O Gotino é um cara excepcional, assim, um grande amigo também. E eu tinha muito espaço com ele. Ele confia muito em mim, mas na época confiava muito em mim. O que eu achava que não dava para fazer, eu não fazia. E o que eu acreditava e apostava, a gente fazia junto. E muitas dessas reportagens viralizaram, assim, ganharam uma repercussão que nem eu imaginava. E foi nesse período que eu mais cresci nas minhas redes sociais, por incrível que pareça. Acho que ao mesmo tempo em que eu estava preso dentro de casa, né, isolado como muitas pessoas, com medo do coronavírus, eu fiz um trabalho na televisão e, por outro lado, cresceu também esse outro meu trabalho voltado para a saúde, né? Então começaram a aparecer muitas lives para eu apresentar de saúde, conduzir entrevistas, documentários que surgiram também durante a pandemia. E entrar na casa das pessoas todos os dias, né? E com a repercussão que tem o Balanço Geral, assim, às vezes era assustador, porque eu comecei a enfeitar, não é enfeitar, decorar minha casa durante a pandemia, né? E aí as pessoas sabiam
o vaso que tinha, a planta nova que tinha, tudo que tinha novo, as pessoas... E eu, além de fazer as reportagens, eu entrava ao vivo. E até o Gotino brincava comigo, dizendo assim, ô Tom, estão perguntando aqui se depois você não ajuda a decorar a casa de fulano, porque a decoração... E as pessoas começavam a escrever muito, adorei essa planta nova. Então foi um período assim que as pessoas conheceram um pouco mais a minha vida. Então eu era o repórter que eles conheciam a minha casa. E cada dia eu estava num lugar diferente. Era na sala, na cozinha, ou era na varanda, ou era no meu quarto. Eu não tinha muito... Eu mostrava tudo assim. Eu achei que isso também fez me conectar mais com o público. Com certeza. Você estava falando nos bastidores de uma história que te marcou bastante nesse período, que foi de um irmão que estava procurando, né, o outro irmão dele, e aí teve a difícil missão de dar não uma notícia muito boa, né? Como que foi isso, Tom? Isso foi desafiador e eu fiquei muito assustado na época, porque primeiro eu fiz uma reportagem de um homem que tinha um irmão gêmeo, eles foram separados na infância, eles foram adotados por famílias diferentes. E aí o sonho dele era reencontrar esse irmão. E ele se emocionava, falava que queria e tal. E assim, você coloca na TV, pode contar, 1 ou 2 horinhas, vai aparecer, alguém vai ligar na redação dizendo, eu conheço. É sempre assim. Às vezes, umas histórias que eu falo assim, nunca vai encontrar isso. Sempre encontra. Sempre, dificilmente, a não ser que a pessoa não esteja viva. E era o caso dessa história. Mas ligaram na redação a família do outro irmão, para dizer que ele tinha falecido de uma forma trágica, afogado, numa lagoa e tal. E a matéria já tinha ido ao ar. E o público deu muita audiência, o público perguntando e tal. E aí me ligaram dizendo que ele tinha falecido e que eu precisava dar essa notícia e precisava gravar. Aí 2 coisas, né? Que eu sempre me preocupo. Eu não sei como o outro vai reagir. Isso não é uma notícia que eu tenha que dar virtualmente, mas não tinha outra possibilidade. A gente estava no meio de uma pandemia. Ele estava na expectativa de ter uma resposta. Eu poderia gravar e se ele achasse alguma coisa ruim, eu simplesmente apagar e não usar essa imagem, porque dependia também dele. Só que, por outro lado, tinha a história da família do outro irmão que gostaria de conhecê-lo e adotá-lo também, assim, adotá-lo no sentido, ele ganhar mais gente da família. E aí, quando eu fiquei muito preocupado, muito mesmo, naquele dia. Como que eu vou falar? Porque pode parecer muito sensacionalismo, né? Tem gente que vai achar mesmo sensacional, mas assim, eu estou no meu papel aqui, eu preciso trazer um desdobramento dessa história, tanto para o público que acompanha, quanto para ele. E aí eu contei. E o que eu tenho para dizer é que, infelizmente, eu gostaria de estar do seu lado para poder te abraçar, tá? Porque eu sei que a notícia não é algo que você gostaria, mas ele não está mais entre a gente. Ele, infelizmente, faleceu faz mais de 20 anos. Meu Deus. Ele acabou falecendo por um ataque cardíaco dentro de uma lagoa em Taquari, no interior do Rio Grande do Sul. Momento difícil, mas necessário. Tento ser o mais acolhedor possível, mesmo à distância. E a forma como eu contei, eu acho que isso as pessoas perceberam o meu cuidado na hora de dar essa notícia, porque eu, Tom Bueno, não gostaria de receber essa notícia de qualquer jeito, né? Eu acho que se eu perdesse alguém da minha família ou alguém que eu estivesse procurando e eu não soubesse, a gente tem que tomar muito cuidado como a gente fala. Não dá para dizer assim, olha, seu irmão está morto, não vamos encontrar. Não é assim, né? E ainda mais que tinha uma expectativa. E eu tive todo esse cuidado e isso repercutiu demais. E a todo momento eu falava com ele, tá tudo bem eu estar gravando, assim, eu sei que é um momento difícil. Não tem problema. Resumindo, por videochamada ele quis conhecer os familiares do outro irmão, do irmão dele. E aí eles se conheceram, então na verdade foi um desafio grande, mas teve um desdobramento que foi bonito, assim, que foi a aproximação dele com a família do outro irmão que tinha falecido há 17 anos. E você, Tom, com toda a sua bagagem, com toda a sensibilidade do mundo, soube muito bem conduzir esse momento
maestria, né? Muito bom. É desafiador, na verdade, porque assim, você tem que ser muito humano, não dá para ser frio nessas horas, né? Porque ao mesmo tempo que as pessoas são práticas, não tem como ser prático nisso, né? Eu tô lidando com a emoção, a expectativa do outro, e eu acho que comunicação é isso, é entender a forma como você pode dar o segundo passo, né? E teve outra história também que me marcou muito, que foi a história daquele menino com síndrome de Down, que acabou falecendo, e a imagem dele viralizou de um enfermeiro abraçando ele para colocar máscara porque ele tinha dificuldade. E essa imagem tinha viralizado, pediram para fazer essa reportagem, e eu estava gravando com o enfermeiro e foi muito difícil esse dia, porque eram 11 horas da manhã, o jornal começava meio-dia, eu estava começando a gravar com o enfermeiro, no meio da entrevista não parava de cair a ligação, então. E numa hora caiu, e na hora que ele voltou, ele começou... Meu Deus. Aí eu falei, oi, o que aconteceu? Aí ele... Acabaram de me avisar que ele faleceu. Na hora eu me senti constrangido. Eu estava numa videochamada, gravando para uma reportagem. A única coisa que eu pude dizer para ele é assim, desculpa. Porque eu me senti... invasivo, não sei se a palavra é invasivo, mas assim, parecia que eu estava invadindo um luto e um momento muito triste daquela pessoa. E ele, não, você não tem culpa. Eu falei, desculpa. E aí esse trecho também começou a viralizar, porque as pessoas começaram, olha o repórter, o jeito que ele ficou envergonhado, a forma como ele conduziu isso. E assim, na verdade, não era o jornalista que estava ali, né? Era o Tom, o ser humano Tom, que estava ali conduzindo aquela entrevista. É isso que eu tento passar também, em todas as entrevistas, todos... é claro que tem algumas coisas que, assim, ligou uma câmera, você vai já querer falar de uma forma... mas eu acho que eu consigo equilibrar bem, assim, principalmente quando eu estou contando as histórias. Tom, vamos lá para 2021. Eu falo muito, viu? Deixa eu ver já, ó. Fica à vontade. O papo tá ótimo, a gente nem vê a hora passar, né? Em 2021, você decidiu, né, sair da televisão para se dedicar a um projeto muito bacana, né, que recentemente alcançou a marca de 10 milhões de visualizações. Palmas. Porque, você sabe, não é pelo número, mas eu fico imaginando quantas vidas foram ajudadas com essas visualizações. E isso é o mais importante para mim. Com certeza. Você sabe que eu criei esse canal em 2017. Eu não queria ter seguidores, influenciadores. Eu queria, assim, ajudar quem precisa. Porque eu viajava muito, chegava nos lugares e falava assim, ela tem diabetes, ela tá perdendo a visão. Eu falei, gente, mas não é possível que as pessoas não saibam, não recebem orientação. E é possível, porque a maioria não tem essas informações. Aí eu falei assim, eu preciso ser ponte para conectar os profissionais a essas pessoas. Como que eu faço isso? Com informação. E aí eu comecei a fazer isso de uma forma muito... assim, voluntária. Eu estava fazendo para ser voluntário e ajudar, dar visibilidade para isso. E aí, em 2020, no início da pandemia, isso começou a crescer, assim, o número de seguidores, tipo, acho que eu ganhei em 3 meses 50 mil inscritos. Aí eu falei, eita, o pessoal está preocupado agora com a saúde mesmo. E eu comecei a produzir mais conteúdo também. Eu conseguia, em casa, então eu conseguia produzir muito mais conteúdo. E aí chegaram muitos convites para eu apresentar lives, na verdade, como mediador mesmo, né? Eu era apresentador, mediador, então eu falava de uma forma simples, traduzia para as pessoas. E isso começou a ganhar uma demanda muito maior. Até que um dia chegou um convite para fazer um documentário, quando a pandemia deu uma baixada. E eu não podia voltar. Na época eu não podia entrar nem na Record, tá? Porque como eu tinha diabetes, o RH não autorizava entrar. Né? A pandemia tinha diminuído, mas os riscos ainda existiam. E aí recebi um convite. Primeiro, 2 pontos. Eu recebi um convite para fazer 100 anos de insulina. E aí eu tinha um projeto, eu que tinha apresentado esse projeto, rodar 5 regiões do país e mostrar a realidade dessas 5 regiões de quem depende de insulina, que chama Retrato, o Brasil que depende de insulina. E eu mandei
uma empresa aprovou e falou assim, a gente precisa para novembro. Ou seja, tinha 2 meses para poder realizar. E, ao mesmo tempo, eu, em parceria com uma produtora, a gente submeteu um projeto ao PROAC. E a gente recebeu verba do PROAC para manter o audiovisual. E aí a gente recebeu, né? A gente contratou um monte de gente que estava desempregado na época, porque estava tudo parado. E aí a gente também recebeu verba de protocolo, de segurança, para manter a segurança do set, né? Fazendo teste de Covid, usando máscara, tudo que a gente precisava seguir um protocolo. E aí eu comecei a iniciar essa gravação, só que aí eu liguei para a minha direção e disse assim, eu preciso de férias de 30 dias para poder gravar um documentário. E na hora que eu voltar, a gente conversa. E eles me autorizaram, assim, sair. E aí, quando eu gravei 30 dias, eu voltei. Eu tentei conversar com eles, eles meio que fugiam, assim, eu acho que eles tinham outras coisas para resolver. Até que eu mandei um e-mail um dia e falei assim, eu preciso conversar, eu preciso saber. A gente consegue fazer um acordo, eu consigo sair da Record de uma forma pacífica e tudo mais. Aí eles autorizaram e eu saí. Aí eu saí, mas aí eu ainda tinha um contrato comercial, porque o canal o canal na época ele ficava também hospedado dentro do R7. E aí eu fiquei até o fim do ano. Eu recebi até o dia 31 de dezembro de 2021. Uhum. Naquele momento, o propósito de ajudar outras pessoas era bem maior, né, Tom? Sabe quando você olha e fala assim, meu sonho e eu não quero mais esse sonho? Uhum. E você que contou aqui no início, né, que sempre foi seu sonho. Fala assim, televisão. Não tá fazendo sentido nesse momento para mim, eu preciso ir ali. E eu fui. E eu não me arrependo. Eu acho que assim, eu não deixei de ser jornalista, eu não deixei de ser repórter, eu continuo sendo o mesmo Tom, só que agora eu faço conteúdo e uso, né, as minhas habilidades aí para contar histórias e ajudar pessoas na área da saúde. Claro que o Tom consegue fazer muito mais do que isso, né, como profissional. Mas é gratificante quando você olha e recebe assim, obrigado, você me ajudou. Nossa, eu não imaginava. Eu não tenho acesso a nada, nenhuma informação, a nenhum médico. Você vem me ajudando muito. E quando eu falo você, eu estou falando de uma equipe que está atrás de mim também, tá? Eu não faço nada sozinho mais. Claro. Mas eu sou a pessoa, eu sou o cérebro disso tudo, assim, no sentido de pensar na forma como eu tenho que levar essa mensagem, de que forma que eu tenho que tratar, o cuidado que eu uso as palavras. Eu tomo muito cuidado com palavras, assim, até mesmo com ações. Eu tenho que tomar muito cuidado porque, assim, eu estou lidando com um problema de saúde que afeta milhões de pessoas, em que milhões de pessoas sofrem, perdem membros, perdem qualidade de vida. Eu não vou ficar citando as perdas, porque são perdas que também mexem comigo, porque eu também tenho risco se eu não cuidar do meu dia. E eu só quero ajudar essas pessoas. E quando você tem pessoas do seu lado que acreditam nisso e conseguem te ajudar, porque sozinho é muito difícil, né? E quando você faz um documentário, por exemplo, você precisa de mais gente. E gente que se envolva, porque não adianta você fazer apenas por fazer, né? Na televisão, a gente tem gente que faz por fazer para ter um salário. Eu nunca fui essa pessoa. Se você me desse uma pauta, eu vou fazer essa pauta como se fosse a minha primeira ou a minha última. Que legal, Tom. E como é que você lidou com o diagnóstico quando você recebeu? Então, foi muito difícil porque, assim, eu fui demitido, inclusive, dessa emissora que é a TVB, né? Na época eu fui demitido, eu era de uma produtora que fazia o jornal lá. E 3 meses depois, eu era repórter, eu fui retirado da rua, voltei a ser produtor. Então, para mim foi um choque, assim. E 3 meses depois eu fui demitido. E aí eu falei, não vou contar mais para ninguém que eu tenho diabetes. Porque senão eu vou ser demitido, ninguém vai acreditar em mim.
E aí eu fui demitido, eu saí na porta, eu já recebi a ligação pra Band. E eu já fui pra Band. E as pessoas sabiam que eu tinha diabetes, mas assim, eu não gostava de dar muita luz pra isso. E eu demorei quase 5 anos para eu poder aceitar ser uma pessoa que convivia com uma doença crônica e começar a tratar de forma correta. Isso aconteceu em Goiânia, quando eu fui fazer uma falta de insulina na farmácia de distribuição do governo. Estava faltando uma insulina, e eu falei assim, quer saber, eu vou mostrar que para eu fazer essa reportagem eu preciso tomar insulina, porque senão eu não estaria aqui. E aí eu fiz essa reportagem. E na época era o Facebook começando ali. A matéria entrou no ar. Eu comecei a receber muita mensagem no... Nossa, você não tem cara de quem convive com diabetes. Nossa, me ajuda, meu pai, ele não está aceitando diabetes, não sei o quê. Eu falei, gente, as pessoas estão precisando de ajuda. Da mesma forma que eu preciso de ajuda. E aí eu falei assim, vou começar a fazer... Não tinha nome, tá? Não existia um diabético. Eu falei, vou começar a fazer umas lives aqui para poder falar sobre esse assunto. A primeira live foi super ruim, assim, eu não sabia falar muito. Mas eu comecei a estudar muito, buscar informação, tanto para mim quanto para as pessoas. Porque as pessoas me traziam questionamentos em que eu falei assim, eu vou ter que perguntar para o médico para eu poder ajudar. E aí, dessa forma, eu comecei a aceitar. Então, na verdade, eu acho que compartilhar a minha história foi uma forma de aceitar uma doença crônica. E qual que é o sentimento, Tom, de ajudar tantas pessoas, né, que passam por essa situação e através dos seus conteúdos, né, das suas entrevistas que você faz com profissionais da área, né, psicóloga, nutricionista, que eu já vi lá, que inclusive muito bom. O que você sente dessa devolutiva dessas pessoas? Cara, eu me sinto privilegiado, assim, no sentido, primeiro, de olhar e ver que assim, a minha realidade não é da maioria, né? Mas o que eu posso fazer para poder ajudar essas pessoas? E quando você vê que o seu trabalho, que a sua informação, que aquilo que eu acreditava desde criança, desde os 9 anos de idade, que a informação ela é capaz de transformar o mundo, né? Que uma notícia boa pode inspirar outras pessoas, eu vejo que isso faz todo sentido, né? Então eu não preciso estar segurando o microfone de uma empresa, uma TV aberta, grande, porque quando a gente está numa emissora grande, a gente é aquela marca, né? Por mais que a gente ache que a gente é grande, que a gente... Eu tenho muitos seguidores que são da época da TV. Então, eles me seguiam por conta da TV, né? E eu tenho que saber disso, né? Essas pessoas elas só acreditam em mim porque durante muito tempo eu representei uma marca muito forte ou algumas marcas muito fortes. É ilusão achar que só porque você tem seguidor, na hora que você sai da televisão, você perde engajamento. Você tem que estar preparado para isso. É uma outra realidade, né? Eu entrava todos os dias no horário do almoço na casa de milhões de brasileiros. Eu parei de entrar na casa das pessoas. E as pessoas precisaram... para elas me verem, elas precisam entrar na minha rede social ou no meu canal no YouTube. Então, é um caminho um pouco mais difícil. Mas é muito gratificante quando você vê uma pessoa mudando os seus hábitos, tendo qualidade de vida, realizando seus sonhos, né? Porque isso sim faz sentido. Né? E aí eu não falo só do diabetes, eu falo de uma forma geral, né? Porque a pessoa ela não é o diabetes. Ela é um ser humano com sonhos, com desejos. E quando a gente fala de qualidade de vida, é assim, você quer ser feliz, né, meu amigo? Você quer ir para um parque, você quer ir para uma balada, você quer viajar, você quer construir sua família. Isso é ser feliz? Talvez o diabetes, se você não cuidar, ele impeça você de fazer muita coisa. Exatamente. E se informar também é essencial em meio ao processo ali, né, Tom? Não, informação é a base, porque a informação te leva à educação. E sem educação você não trata direito. Sim. Você ia falar? Não, porque é muito desafiador. Porque assim, tudo que eu falo, eu tento colocar na minha vida. Sim. Porque eu sei dos desafios. Por mais que eu tenha conhecimento, eu sei dos desafios de conviver com uma doença crônica. Não é fácil. E olha, vou te falar, as emissoras onde eu trabalhei, todas sempre me respeitaram muito. Na cobertura da morte do Cristiano Araújo, eu fui para Goiânia, saí daqui de manhã, cheguei lá, o carro dele ainda estava ainda na rodovia, e eu tive uma hipoglicemia
na hora que os corpos chegaram. E eu tava gravando. O cinegrafista nunca tinha me visto. Era a primeira vez que a gente tinha gravado. Ele simplesmente viu o meu rosto pálido. Ele falou assim, toma um refrigerante. Me jogou uma lata de refrigerante. Porque ele sabia que eu estava tendo uma hipoglicemia, sem saber da minha história. E foi esse cinegrafista que me incentivou a criar um diabético. Caramba, Tom, olha... Foi esse. Ele me fez a vinheta, inclusive, do primeiro. Exatamente. Que história. A gente acabou se tornando grandes amigos. Um pai para mim, assim, na profissão. Imagina. E eu tenho orgulho de dizer que, assim, na minha trajetória de TV, eu nunca deixei a televisão definitivamente. Nesse momento, eu estou muito dedicado às minhas redes sociais e à produção de conteúdo. Mas se um dia eu precisar voltar para um projeto que faça sentido, eu não tenho problema de voltar. Voltaria sem dúvidas. Não tem problema. Desde que não atrapalhe os meus objetivos e as minhas propostas. Meu propósito, principalmente. Porque assim, você quer voltar para fazer matérias de crime? Não. A não ser que eu esteja passando por um problema financeiro e precise trabalhar para pagar minhas contas. Mas até chegar nesse momento, eu ainda vou fazer as minhas escolhas e tentar trabalhar com o que faz sentido, o que me move, né? E eu acho que hoje eu sou uma inspiração para muitos outros colegas. Com certeza. Muita gente acaba me procurando, falando assim, como que eu faço? E assim, eu não sei como faz, porque no fundo eu fui fazendo. Eu fui lá e fiz. Eu não fiquei parado. Quando ninguém acreditava, eu acreditava. E foi assim desde o início, para trabalhar em televisão. Eu não conhecia ninguém de televisão. Sabe como eu consegui? Batendo na porta, dizendo assim, eu quero trabalhar. Me dá uma oportunidade. Eu trabalho de graça. Eu trabalho de... Hoje as coisas mudaram, né? Mas assim, eu já trabalhei 19 horas, 20 horas por dia. E aí, se a pessoa olha para mim, mas ele conseguiu, não sabe da minha história, né? E eu tenho certeza que tantas outras pessoas tiveram muitas histórias para conseguir chegar onde elas estão hoje. Com certeza. Não é à toa, Tom, que o seu canal, inclusive tem um site também, né? Já quero que você faça propaganda aí. Além dessa marca de 10 milhões de visualizações, são quase 200 mil inscritos, né? E 700 vídeos publicados ao longo dos últimos 6 anos. É muito conteúdo, né? É muito conteúdo. E te contar que eu fazia sozinho, metade desse conteúdo eu fiz sozinho. Exatamente. Não dá nem para acreditar, né? Sim, exato. Mas é gratificante. Às vezes a gente perde a noção, né, da quantidade, né? Eu não sou o cara de muitos números, assim. Claro que eu entendo hoje, porque a gente tem que... Quando você vai comercializar, por exemplo, né, para conseguir um patrocínio, para você fazer um conteúdo legal, às vezes você tem que ter esses números, mas é muito legal ver, né, que são conteúdos que são atemporais, assim, então você pode assistir a qualquer momento, porque você fala, você vai entender sobre diabetes. Eu tenho um programa de educação em diabetes que tem 5 módulos e é gratuito. As pessoas têm acesso a médico, a nutricionista, a psicólogo, a educador físico, em que a gente passa os 5 pilares do tratamento explicando de uma forma muito mastigada. É claro que as coisas vão evoluindo, né? Sim. E, além disso, eu acho que o YouTube, a gente trabalha muito na questão de trazer a informação e humanizar essa informação, né? Então, eu sou a figura principal ali. Mas agora o portal de notícias, a gente acabou de lançar o portal. Que é um diabético também, umdiabético.com.br. A gente está com notícias todos os dias. O Maurílio Goldner, que também era repórter, está comigo. A Aline Feitosa tá ali, Isabela também, pedreiro, a Heloísa Suave também. A gente escreve matéria todos os dias com apuração, informação. Sou chato para isso, viu? Como eu já disse. E a gente, esse mês a gente conquistou 40 mil acessos só esse mês. E a gente tá, assim, acabou de nascer, né? Então tá, com certeza, eu tô falando 40 mil acessos para 30 mil usuários únicos, né? Quantas pessoas não estão sendo impactadas aí com esses conteúdos? Sim, com certeza. Então, pessoal, acessem
www.umdiabetico.com.br, o portal de notícias. Se você conhece alguém com diabetes, alguém que... outras doenças associadas, né? A gente fala muito de obesidade, de doenças do coração, de prevenção, né? Da saúde ocular, dos rins, né? Dos vasos, porque o diabetes, de uma forma geral, ele afeta tudo isso quando ele não é controlado. Então, a pessoa vai perdendo, né, as funções, né, dos órgãos e claro, né, pode levar aí a sequelas graves, quando não a morte. Então, o diabetes tem controle, mas as pessoas precisam se informar e entender e buscar o melhor tratamento, né? Sim. Questionar médico, nem todo médico consegue tratar, nem todo médico sabe tratar diabetes. É como você falar para mim, Tom, você é jornalista, mas eu não não pede para eu falar de economia, porque eu não sou bom em economia. Não é a minha especialidade, né? Se eu fizer, eu vou fazer muito superficial. E às vezes o diabetes não dá para ser superficial. Exato. E além do portal, a gente tem o youtube.com/umdiabético e tem o @umdiabético lá nas redes sociais e @Tom_Bueno também, quem quiser seguir. Já segue lá. Então, em relação ao tratamento, as pessoas, de modo geral, né, o seu público que dá essa devolutiva, elas estão conseguindo, né, fazer esses tratamentos, inclusive a questão do SUS também, né, que a gente sabe de algumas restrições. O que você tem visto em relação a isso? Então, na verdade, é assim, a gente tem no Brasil um privilégio de ter o Sistema Único de Saúde. A demanda é muito grande, em outros países o problema se repete. Não é uma exclusividade do Brasil. Nos Estados Unidos, para você ter acesso à saúde, você precisa pagar, né, normalmente. Em outros países da Europa, inclusive Suécia, que já foi considerado a melhor saúde do mundo, você tem problemas. Eles te dão um tratamento de ponta, mas você está falando de uma população menor que não tem especialistas para todos. Quando você vem para o Brasil, a gente está falando de 215 milhões de pessoas. Não falamos só de diabetes, né? Tem outras questões de saúde que também são importantes. Então, a demanda é muito grande. E o que a gente percebe é assim, e o SUS, ele não é um único SUS, são vários SUS. Né? Então, tem um SUS, tem a responsabilidade federal, a responsabilidade estadual e a responsabilidade municipal. A partir do momento em que a gente consegue criar políticas públicas de acesso para esse tratamento, porque não adianta a gente olhar para uma pessoa e falar assim, você tem diabetes, eu vou te dar o melhor tratamento. Você sabe tratar? Você vai usar esse tratamento de uma forma correta? Não. Então, não tem sentido dar para uma pessoa que nem trata de forma básica o melhor tratamento. Mas a gente tem que criar políticas públicas de acesso aos tratamentos. Isso tem acontecido no Brasil, com a união da população, né? Então, a partir por exemplo, tem gente que me segue e eu tenho um quadro que chama Todos pelo Diabetes, que eu mostro acesso ao sensor de glicose. E aí, esse sensor de glicose, você consegue comprar, nem todo mundo tem condições de comprar, né? Mas ele muda completamente o tratamento. Você passa a enxergar o diabetes de outra forma, você come, você sabe exatamente o que, se eu comer 5 amoras, o que vai acontecer daqui a um tempo. Ele mostra. E mostra o que vai acontecer depois, mostra o que foi e o que está acontecendo no momento. Ou seja, ele é um filme completo. Isso muda a relação com o tratamento. Existem cidades que criaram, e até estados, tá? Que criaram programas de acesso para quem atende os requisitos. Só que poucas pessoas sabem que isso acontece. Muitas desses programas foram criados por mães ou por pacientes que se uniram, criaram um projeto, levaram na Câmara de Vereadores ou na Secretaria de Saúde e aí conseguiram verba de emenda ou conseguiram que se tornasse um programa da prefeitura. Um programa piloto de 1 ano, 2 anos, para entender o impacto disso. Então, é dessa forma que a gente consegue. A gente fala do SUS, tem caneta de insulina no SUS. As pessoas já têm acesso a essas insulinas, né? Não é para todo mundo, tem que atender os requisitos. Mas não dá para oferecer para todo mundo, sendo que alguns não precisam e outros eles não sabem usar o básico ou não atendem os requisitos mesmo para ter um tratamento
mais avançado. Porque é como dar uma Ferrari para quem não sabe dirigir. Exato. Só que a gente está falando de saúde. Né? Exatamente. Então, por isso que a educação é muito importante. Porque se você educa todo mundo vai estar preparado para ter o melhor tratamento. E aí todo mundo vai começar a cobrar para que políticas públicas sejam criadas. Tom, que aula você deu aqui. Parabéns novamente pelo projeto. Eu que agradeço. Que ele tenha muito e muito sucesso. Ainda não acabou, a gente vai fazer umas perguntas rápidas aqui. Ai, meu Deus! Exatamente. Mas parabéns pelo projeto e saiba que você está ajudando muitas e muitas pessoas. E Obrigado. Que legal te receber para falar sobre esse trabalho belíssimo. Obrigado. Eu adoro fazer esse trabalho, acho, de informação, de acolhimento mesmo de pessoas com diabetes, mas eu adoro contar histórias, adoro dançar, praticar atividade física. Então, quem te acompanha no Instagram sabe, né? É isso que eu tento passar para as pessoas. Sim. Vida real, sem filtro, por favor. Exato, Tom. Eu vou comer namoro enquanto isso. Fique à vontade, Tom. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho. Essa temporada tá demais. Tom, o que você, em meio a tantas mudanças que a gente vem passando, o que você enxerga do jornalismo no futuro? Quais são as principais mudanças, né, que hoje a gente vive, mas que futuramente você acha que vai mudar assim completamente, envolvendo o jornalismo, a comunicação, ou o modo até como as pessoas, né, consomem a informação? Primeiro que já mudou bastante, né? A gente já tirou aquela figura, aquele personagem de jornalista que não é humano, né? A gente cada vez mais está humanizando esse interlocutor aí, né? De notícias. Eu acho que o maior desafio são as fake news, porque a gente tem acesso à informação muito fácil hoje. Eu estava contando aqui antes, né? Antes eu pegava a lista, achava o endereço, ligava no orelhão para conseguir um personagem. Hoje a gente consegue de forma muito fácil. Mas eu acho que o grande desafio é ter um conteúdo apurado. Eu vou sempre bater nessa tecla. Apuração. Apuração é sempre o desafio. Porque com a informação chegando de todos os lados, né? As pessoas estão acostumadas então fulano fulano está falando isso. Tá, qual é a fonte? Como foi apurado isso? Eu acho que isso é importante para a gente manter a credibilidade. Agora, essa história de humanizar, né, a figura do jornalista, do repórter, do apresentador, para mim, isso é fundamental. Chega de ter aquelas figuras que a gente eram intocáveis, né? Assim, elas não eram palpáveis, né? Parecia não ser. As redes sociais, elas trouxeram essa parte de humanizar mesmo, de uma forma em que as pessoas passam a ser mais acessíveis. Traz essa proximidade, né, Tom? E você faz isso muito bem com o seu público, né? Eu tento fazer isso, e eu aprendi isso no entretenimento. Então, a dica que eu dou é assim, vai dar uma passadinha no entretenimento se você gosta do jornalismo, para você se tornar um comunicador mais completo. Porque eu sei que muita gente tem preconceito, né? Por exemplo, quando eu estava no Domingo Show, eu escutava colegas da própria emissora dizendo, né, Domingo Show, né? Aí eu olhava e falava assim, sério mesmo que vocês acham que vocês fazem algo melhor? A gente apura muito mais do que você. Assim, não estou discutindo, entrando no mérito, mas assim, ainda existe um ar de superioridade em algumas redações que, assim, isso... Hoje a gente tem a internet aí que é muito mais rápida na hora de informar. Com certeza. Mas tem que tomar cuidado. Exato. E como que você lida com as críticas, Tom? Cara, eu não tenho problema com crítica. Eu recebi crítica a vida inteira. Então, na verdade... Porque para algumas pessoas é difícil, né? Não, eu não acho que seja fácil sempre. Depende muito do seu dia e da forma como você é abordado para essa crítica. Mas eu já entendo que, assim, eu sou uma pessoa que tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, e aí é questão de gosto. Agora, tem gente que vai questionar a forma como você está trabalhando a sua comunicação, como você está informando, a forma como você se comporta nas suas redes sociais. E aí ela tem o direito de questionar, né? Aí vai de mim achar que aquilo é uma verdade ou não, né? E eu não debato com as pessoas, elas têm o direito de achar o que elas quiserem de mim. Exato. Eu costumo dizer, quando é uma crítica construtiva, com embasamento ali, ok, né? Mas quando é uma crítica de alguém que... Só quer encher o saco aí. É que quando tem por exemplo, na pandemia,
eu recebia um monte de crítica trabalhando dentro da minha casa. E muitas das pessoas desejando a minha morte, mandando caixãozinho e eu nem sei, uns emojis assim. Eu vou me importar com isso? De maneira alguma. Ok, essa pessoa deseja o mal pra mim, ou ela tá me devendo, mas eu não posso fazer, eu só consigo dar o que eu tenho. Eu não vou dar isso pra essa pessoa, então... É uma curiosidade do nosso público que, claro, quem te acompanha e te conhece sabe, né? Que o Tom gosta de fazer algumas dancinhas, praticar esporte. Então, já seria aí algum dos seus hobbies em momentos de lazer, certo? Eu adoro dançar, praticar atividade física, viajar, eu adoro viajar. Como que ficou sua rotina depois? Você viaja com bastante frequência também? Muito. Eu produzo conteúdo. Todo mês eu preciso viajar para uma cidade diferente do Brasil. Eu continuo viajando igual eu viajava para o Domingo Show, só que agora para falar de diabetes. Exato. Então eu tenho essas histórias, né, que eu conto. E eu viajo muito para fora também, né? O ano passado eu viajei mais para poder cobrir congresso, me atualizar, ver o que está rolando de novidade fora do Brasil e trazer para o público, porque isso o público fica esperando. Muito legal. E o que o Tom... Essa pergunta eu fiz para todos os convidados e as respostas são, assim, ótimas. O que o Tom, lá atrás, ainda iniciando a carreira, diria para o Tom de hoje? Essa, pessoal... Essa paradinha, o pessoal, é típico aqui no programa. Porque passa um filme, né, Tom? Pegando tudo isso que você viveu, tudo isso que você compartilhou, contou aqui... É um filme que passa, né, na cabeça. Eu acho que esse Tom lá do passado, ele continua aqui dentro de mim, me guiando. Porque ele falaria sempre assim, siga o seu feeling, siga o que você acredita. Não se importe com o que os outros vão dizer. Tenha um foco, vá. Claro, né, com respeito, com honestidade, de forma honesta, siga seu caminho e o que você acredita, que eu tenho certeza que você vai alcançar. Eu acredito nisso sempre. Que bacana, Tom. Um grande exemplo aí. É desafiador, assim, porque assim, gente para poder falar que você não vai conseguir, a gente encontra um monte. Um monte. Sei gente para questionar o que você faz ou deixa de fazer, tem um monte. Se você faz, porque você faz. Se você não faz, é porque você não faz. Se você dança, é porque você dança. Se você não dança, é porque você não dança. Se você faz isso, é porque... Então, cara, você reclama de tudo, né, Tom? Então, mas eles têm o direito de reclamar, desde que eu não traga isso para minha vida e que isso não me afete. A partir do momento em que eu decidi, né, trabalhar com comunicação, trabalhar numa televisão aberta, hoje trabalhando nas redes sociais, eu tenho que estar consciente de que a crítica faz parte. Faz parte do processo, né? Por mais dura que às vezes elas sejam, Exato. Tá? Porque às vezes você não está bem psicologicamente para receber uma crítica, mas ninguém está preocupado com isso. Exatamente. Né? Nem todo mundo sabe que você não está bem. E as pessoas criticam. E aí você tem que buscar caminhos para não se abater por isso. Porque senão você desiste. Sim. É aquilo, saber lidar, né, Tom, também, né, com isso. Eu acho que o tempo e a maturidade te ajudam a lidar melhor com essas situações. Porque assim, se eu parar para pensar, eu entrava na casa de milhões de pessoas. Quantas pessoas me criticavam? Talvez elas só não conseguiam falar para mim as críticas. Nas redes sociais é diferente, né? Sim. E tá tudo bem, né? Eu não vou agradar todo mundo mesmo. Nem quero mais agradar ninguém. Eu acho que durante muito tempo eu quis agradar, mas eu acho que faz parte do processo. Quando você vai trabalhar numa emissora de TV, você quer agradar o seu chefe, você quer agradar o editor, você quer agradar o público. Só que assim, a partir do momento que você entende, né, o seu lugar e o seu papel, você olha e fala, tá bom, não preciso agradar todo mundo. Eu quero agradar quem de fato me importa. Se eu estiver ajudando uma pessoa, para mim é o que me faz sentido. Maravilha, Tom. E ser verdadeiro, né? Eu acho que ser verdadeiro, eu acho que eu sou verdadeiro até demais e transparente até demais. Sim. E uma curiosidade de Tom Bueno que poucas pessoas sabem. Curiosidade de Tom Bueno, deixa eu pensar.
algo que você gostaria de compartilhar que poucas pessoas sabem de Tom Bueno? O que o Tom... Bom, primeiro que o Tom Bueno come muito. Adora Amora. Adora Amora. Tô pensando aqui. Não, ninguém... Eu não sei se as pessoas... Mas eu acho que sabem também, porque eu sou do time que, assim, eu não gosto muito de sair pra festa. Você é mais caseiro? Não é que eu não vá em festa, porque tem gente que vai falar assim, mas eu te vi em tal festa, eu vou. Mas, assim, não é uma coisa que eu não tenho necessidade de ir sempre. Já tive. E eu gosto de acordar cedo no fim de semana, sabe? É mesmo? Eu acordo 6 da manhã, 7 horas da manhã. Sabadão, domingão, estão lá. 7. Eu adoro, eu odeio acordar tarde. Se eu acordar tarde, parece que o dia acabou pra mim. Se eu acordar num domingo, 10 horas da manhã, parece que o domingo já foi embora. Porque já é horário de almoço, depois à tarde voa, e aí pra mim não tem mais sentido. Rende mais, né, Tom? Rende mais. Eu percebo isso comigo também. Gente, eu tô pensando em um negócio aqui que eu pensei hoje. Falei assim, gente, ninguém nem sabe que eu faço isso. Opa! Tenho certeza que o público tá aí. Fala, Tom, fala. Que era mesmo? Ai, Tom. Porque, às vezes, né, o pessoal vê... Eu durmo em qualquer lugar depois das 10 horas da noite. Mesmo? Eu já dormi conversando com um amigo meu. Não, a gente tava em Goiás, na época que eu morava lá. Eu tava num churrasco. Esse cara é um dos maiores jornalistas do país, chama Carlos Magno. Ele contando uma história comigo assim, eu dormi. Eu viro abóbora depois das 10 horas da noite. É mesmo, Tom? Eu tenho muito sono. Mas é aquele sono pesado que... Muito sono. Eu não dirijo à noite. Eu não dirijo à noite porque eu durmo. Nossa, uma coisa que poucas pessoas ou ninguém sabia, né, Tom? O que mais que eu tenho? Mas é aquele sono pesado? Muito pesado, muito. Que pode te chamar ali, Tom... Não, todo mundo fala assim, eu tomo um medicamento pra dormir. Eu não preciso de medicamento pra dormir. Não precisa, dorme. Não precisa, eu durmo que é uma beleza. Eu sou bom de cama. Ai, Tom, muito bom. Tom, eu não sei nem como te agradecer. Muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui no meu projeto, por você ter compartilhado sua história, né, o quanto você vem ajudando tantas pessoas, não só vem como ajudou também na época do Domingo Show, agora nessa nova fase. Eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado, sempre admirei seu trabalho, para mim é uma honra te receber aqui. Fiquei muito feliz quando foi possível, né, a gente oficializar tudo isso e te ver aqui pessoalmente, a gente batendo esse papo. Pra mim, assim, sem palavras. Fico até emocionado. Muito obrigado. Menino, eu que tô aqui feliz da vida, emocionado. Olha, parecia que eu tava em casa, que a gente se conhece há anos. Quero desejar muito sucesso para você. Foi uma delícia bater esse papo, reviver aí alguns momentos da minha carreira. Às vezes a gente nem para lembrar o que a gente passou, e isso é muito importante, né? Para valorizar o que a gente tem hoje, né? Então eu tenho certeza que o Cash Show 360 só está no começo. E eu tenho certeza também que muita gente vai colocar, né, algumas ideias dizendo, não vai ser difícil, desiste. Isso você vai encontrar muito, o tempo todo. E assim, no começo, a gente não tem muita visualização, às vezes a gente não tem muito compartilhamento, mas faz parte do processo. Ninguém começou com milhões. Exato. As pessoas, elas começam de pouco em pouco, e isso o reconhecimento é algo que precisa ser construído. Ninguém consegue ser alguém do dia para a noite, né, numa profissão, ou ter, por exemplo, a Juliette, né? Para ela chegar onde ela chegou, ela não virou do dia para a noite. Ela precisou se expor durante 2, 3 meses numa casa, né? E ela passou por esse processo para ela conseguir milhões de seguidores. A Anitta, para conseguir chegar onde ela chegou, todos esses grandes nomes, né? E eu acho que é isso que a gente tem que... Cada um tem o seu caminho, mas assim, todo mundo precisa passar por um processo. Exato.
Que ótimo, Tom. Obrigado pelo Eu que convite, agradeço. adorei. E achei muito chique esse estúdio. Você gostou, Tom? O pessoal tá falando muito, né, que é por conta da Avenida Brigadeiro Faria Lima, muito bonito, né? Eu achei demais. E que bom que você veio pra brilhantar e deixar ainda mais especial esse estúdio. Fiquei muito feliz. Agora a gente pode... Agora sim, a gente... Agora a gente vai começar, né? Agora a gente coloca... Ó, vou colocar até aqui, ó. Agora sim a gente coloca... O que o pessoal não sabe, Tom, é que era só um aquecimento, tudo isso. A gente vai começar agora, né? Agora, dando o start de time aqui, 5 minutos, é isso? Exatamente, então. Mas que ótimo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. E tô sempre disposto aí quando precisar. Aliás, obrigado. Como que é o nome da sua mãe? Esqueci. É Maria. Maria, obrigado pelas amoras, pelas mexerias. Vocês viram que eu comi aqui, né? Exato. Deixa eu chamar ela. Vem cá, mãe. Fica aqui do lado do Tom. Fala com o Tom. Só pra ficar registrado, Tom. Vem cá. No podcast. Vem cá. Isso. Olha Então, aí, esse você momento. É isso? Ô, mãe, Você só abaixa vem um pouquinho. ó. Abaixa um pouquinho pra pegar você também. Abaixa mais um pouquinho, mãe. Isso. Tá pegando aí, Anthony? Isso, pode falar, mãe. Pode falar, vou segurar. Olha aí. Olha aí. Eu sou fã dele, número 1. Amo de paixão. Acompanho ele em todas as partes, em todos os lugares. Eu amo ele. Obrigado. Me dá um beijo. Foi você que preparou essa salada toda aqui de fruta? Foi. Gente, vou levar embora pra casa, viu? Por favor. Obrigado Pode pelo levar, carinho. viu? É de coração. Obrigado. Obrigado, mãe. Isso aí. Muito fofa Imagina sua se eu mãe. não trago minha mãe, né? Que é fã de Tom Bueno. Eu assim como adorei eu. conhecê-la. Exato. Pessoal, Tom, obrigado mais uma vez. Mas obrigado você. Você não comeu nada, eu tô aqui comendo. Come pelo menos uma amora. Isso. Você não gosta de amora? Gosto aqui, ó. Pronto, pra encerrar. Ó. Você tá ligado que uma vez o Geraldo mandou eu comer uma maçã e eu tinha acabado de quebrar um dente. E eu tava colado. Ele mandou eu morder a maçã, eu mordi de baixo, assim, ó. Eu falei, só falta quebrar isso aqui ao vivo. A sorte que não quebrou. Era quando levaram um monte de pessoas do circo lá pra gente dar um trailer novo pra eles. Eu lembro, acho que foi. Ele assistia. Eu assistia, eu não perdia nenhum programa, nenhuma isso reportagem. mesmo. Eu vou comendo, então. Vai comendo aí. Tom, obrigado mais uma vez, pessoal. Essa foi a entrevista com Tom Bueno. Eu ficaria até amanhã, Tom, falando com você. Toda história, né? Tem um convite antes de encerrar e se despedir. Quero que você volte aqui depois, em um outro episódio, uma outra temporada. Na segunda temporada, terceira temporada, Exato. ou na quinta temporada. Opa, com certeza. Já tá feito o convite. Mas vai ter depois... que ser aqui, viu? Porque esse estúdio aqui é chique. O estúdio, né? Já garante ali, ó, o desconto pra você fazer os próximos. Exato. Ô, Raul, olha aí, Raul. O Antônio tá aí também, hein? Mas beleza, Tom, muito obrigado mais uma vez. Obrigado você. Né? Vou sempre te agradecer por essa atenção toda e por ter entregado tão bem aí suas histórias pro nosso público. Obrigado. Obrigado. Pessoal, essa foi a entrevista com Tom Bueno. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixarem um like, comentar também, que a gente gosta de ver um comentário, né, Tom? E aí... Vamos brindar, você tá com água aí também? Isso, tô com água aqui, ó. Vamos não brindar. É café, tá, gente? Exato, pra gente finalizar. água. Isso, exatamente. Valeu, Tom. gente. Pessoal, até semana que vem com mais uma entrevista inédita. Desde já agradeço você que ficou aqui até o final e até semana que vem. Tchau, tchau. Beijo, gente.